Neste vídeo vais ficar a saber tudo sobre probabilidade, de forma a arrasares completamente no teu próximo teste ou exame. Ora, probabilidades é simplesmente combinatória mais uma meia dúzia de fórmulas. Por isso, se ainda não viste o nosso vídeo de combinatória, vai ao link que está na descrição. Se já viste, então de que é que estás à espera? Vamos começar. Primeiro, começamos com os espaços de probabilidade. Então, nós começamos aqui com um conjunto E qualquer, em que basicamente ele nos diz todas as possibilidades, todas as coisas que podem acontecer, e depois a partir daí nós definimos acontecimentos, em que todos os pontos desses acontecimentos são basicamente todos os casos favoráveis em que esse acontecimento ocorre. E assim, todos os acontecimentos serão exatamente subconjuntos do nosso conjunto. Então, regra geral, definimos um espaço de probabilidade, que é descrito através deste terno, ou seja, deste conjunto de três coisas, em que o primeiro é o espaço amostral, ou seja, é aquele conjunto que nos dá todas as possibilidades. Depois, a partir daí, temos o espaço de acontecimentos, que neste caso nós decidimos ser as partes de um conjunto de E, ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos de E. E é neste espaço de acontecimentos que nós definimos o que é um acontecimento. Neste caso, qualquer elemento de PE, ou seja, qualquer subconjunto de E, vai ser um acontecimento. E por fim, definimos uma função de probabilidade. Ora, esta notação aqui no 12º ano não faz muito sentido, mas depois, quando nós começarmos a fazer probabilidade em sítios mais manhosos, já faz todo o sentido definir as coisas desta forma. Ora, vamos ver um dos exemplos mais simples, que é exatamente lançar um dado de 6 faces. Ora, quais é que são todas as nossas possibilidades? Ora, o E, que é o nosso espaço amostral, ou espaço de resultados, diz-me todas as possibilidades. Ora, as possibilidades são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são todas as possibilidades de números que podem sair. E depois, a partir daí, definimos os acontecimentos, que são exatamente qualquer subconjunto deste conjunto aqui de cima. Por exemplo, pode ser conjunto vazio, o que corresponderia, por exemplo, a sair 7, ou então conjuntos de só um elemento, consiste, por exemplo, em sair 1 ou sair 6, ou então temos, por exemplo, outros subconjuntos, em que, por exemplo, temos aqui um 2, que poderia-se dizer que é o acontecimento de tirar um número menor ou igual a 2, ou então temos este conjunto aqui, que é 1, 2, 3, 6, o acontecimento de sair um número que divide 6, etc, etc. Depois, definimos os tipos de acontecimento. E quais é que são eles? Ora, primeiro vamos pegar aqui no nosso exemplo à mesma. E nós dizemos que o conjunto nulo corresponde a um acontecimento impossível, ou seja, é aquele que nunca pode acontecer. Ou seja, por exemplo, sair 7 é impossível, porque não há maneira de acontecer. Não está presente aqui no nosso conjunto E de todas as possibilidades. Depois, nós também dizemos que o nosso conjunto E é um acontecimento certo. Ou seja, por exemplo, se nós disséssemos sair um número inferior ou igual a 6, isso seria um acontecimento certo. Porquê? Porque qualquer uma das possibilidades que está aqui no nosso espaço amostral corresponde a um número inferior a 6. E além disso, ainda temos aquilo que se chama o acontecimento possível. E o que é o acontecimento possível? É exatamente o acontecimento que não é impossível. Ou seja, é um acontecimento que é um subconjunto do nosso espaço amostral, mas que não é o conjunto vazio. Acontecimentos incompatíveis é o quê exatamente? Ora, incompatíveis diz-nos tudo. É exatamente aqueles que não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou então, se nós pensarmos em termos daquele diagrama, se nós tivermos aqui o nosso espaço amostral E e os nossos dois acontecimentos A e B, na prática o que é que tem de acontecer? Estes dois acontecimentos A e B não se podem intersetar. Ou seja, a interseção desses dois acontecimentos tem de ser o conjunto nulo. Ou seja, tem de ser um acontecimento impossível.
Por exemplo, os acontecimentos sair um múltiplo de 3 e sair 5 são acontecimentos incompatíveis. Depois temos acontecimentos complementares, ou contrários, em que basicamente se um não acontece, então o outro obrigatoriamente tem de acontecer. Ou seja, se nós virmos no nosso diagrama, temos aqui o nosso acontecimento A. E então como é que vai ser o acontecimento complementar, ou contrário? Ora, quando este não acontece, ou seja, ali fora do A, o outro obrigatoriamente vai ter de acontecer. Ou seja, o B vai ter de ocupar todo aquele espaço que o A não ocupa. Então isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que o A intersetado com o B dá o conjunto vazio, ou seja, eles nunca se intersetam, mas ao mesmo tempo a união deles vai ter de ser o conjunto todo. Para quê? Para obrigar exatamente esta questão de se um não acontece, o outro obrigatoriamente vai ter de acontecer. Um exemplo claro é o de sair um número ímpar ou sair número par. Por exemplo, se não sair número ímpar, então obrigatoriamente vai ter de sair um número par. Por outro lado, se não sair número par, obrigatoriamente vai ter de sair número ímpar. Depois temos os acontecimentos equiprováveis, que são aqueles que, tal como o nome indica, têm exatamente a mesma probabilidade. Ou então, falando na notação do costume, a probabilidade de A é igual à probabilidade de B. Depois temos acontecimentos elementares, que são aqueles em que só há uma maneira disso acontecer. Ou seja, é a mesma coisa dizer que a cardinalidade daquele acontecimento é exatamente 1. Ou seja, por exemplo, nós vemos que o acontecimento sair 1, ou o acontecimento sair 2, ou sair 3, sair 4, sair 5, sair 6, são acontecimentos elementares. Porquê? Porque só há uma maneira disso acontecer. De outro modo, temos os acontecimentos compostos, em que, ao contrário dos acontecimentos elementares, há várias maneiras disso acontecer. Ou seja, a cardinalidade do tal acontecimento vai ter de ser maior ou igual a 2. Por exemplo, o acontecimento sair número par é um acontecimento composto, porque há várias maneiras disso acontecer. Pode sair 2, pode sair 4 ou pode sair 6. E então, e agora, quais é que são as propriedades da função probabilidade? Ora, primeiro de tudo, a função probabilidade é aquela máquina em que quê? Em que nós enfiamos lá um acontecimento e sai de lá o quê? Sai a probabilidade desse acontecimento acontecer. Então, obviamente que aquilo que entra, ou seja, o nosso domínio, vai ter de ser o conjunto de todos os acontecimentos. Ou seja, vai ser o espaço de acontecimentos. No nosso caso, vai ser exatamente as partes do conjunto do nosso espaço amostral. Depois, para a segunda propriedade, nós pensamos na probabilidade do todo. Ou seja, qual é que é a probabilidade correspondente ao nosso universo, ao nosso espaço amostral inteiro? Ora, nós decidimos que vai ser exatamente 1. E por fim, para a terceira propriedade, nós perguntamos o quê? Ora, se nós tivermos aqui dois acontecimentos incompatíveis, ou seja, dois conjuntos disjuntos, o que é que nós fazemos? Como é que calculamos a probabilidade da união deles? Ora, é exatamente aquilo que nós todos pensaríamos. É exatamente somar a probabilidade do A mais a probabilidade do B. Isso dá-nos exatamente a probabilidade da união deles. E agora podemos utilizar estas regras para chegar a conclusões fantásticas. Ora, por exemplo, voltamos àquela questão de lançar o dado uma vez. E então, o que é que nós pensamos? Ora, todos os acontecimentos elementares são disjuntos. Ou seja, ou tiramos 1, ou tiramos 2, ou tiramos 3, ou tiramos 4, ou tiramos 5, ou tiramos 6. Ou seja, nenhum deles pode acontecer ao mesmo tempo. E assim nós podemos utilizar aquela terceira propriedade. E o que é que essa terceira propriedade nos dá? Dá exatamente que a soma
da probabilidade de sair 1 mais, a probabilidade de sair 2 mais, a de sair 3, de sair 4, de sair 5, de sair 6, dá exatamente igual a quê? À probabilidade da união deles. Mas ora, qual é que é a probabilidade da união de todos os acontecimentos elementares? Da união de sair 1 ou sair 2, sair 3, sair 4, sair 5, sair 6, é exatamente todas as possibilidades. Ou seja, a união de todos esses acontecimentos elementares é exatamente o nosso espaço amostral, o nosso universo. E por isso, esta soma, a soma da probabilidade de sair 1 mais de sair 2 mais de sair 3, etc, etc, dá exatamente a probabilidade do nosso espaço amostral. E qual é que é a probabilidade do espaço amostral? É exatamente 1. E depois agora vamos sonhar um bocadinho. Vamos imaginar que todos os nossos acontecimentos elementares eram equiprováveis. Ou seja, tinham todos a mesma probabilidade. Ou seja, a probabilidade de sair 1, ou sair 2, ou sair 3, ou sair 4, etc. é tudo igual. Então, o que é que nós poderíamos dizer? Ora, em vez de fazermos probabilidade de sair 1 mais probabilidade de sair 2 mais probabilidade de sair 3, etc, etc, como as probabilidades são todas iguais, nós podíamos substituir tudo por probabilidade de sair 1. Ou seja, ficava probabilidade de sair 1 mais probabilidade de sair 1 mais probabilidade de sair 1, etc, etc. Quantas vezes? 6 vezes. Porquê? Porque nós vamos da probabilidade de sair 1 até à probabilidade de sair 6. Isso dá-nos o quê? Dá-nos exatamente 1. E então qual é que é a conclusão? A probabilidade de sair 1 vai ser exatamente 1/6. Mas isso é o quê? Isso é exatamente a cardinalidade do nosso acontecimento de sair 1 a dividir pelo quê? Pela cardinalidade total do nosso espaço amostral ao universo. Ou então, se nós escolhermos um acontecimento composto, o que acontece? Por exemplo, a probabilidade de sair um múltiplo de 3, ou seja, de calhar 3 ou 6. Ora, nós podemos escrever isto com uma união de dois acontecimentos elementares. Ou seja, ou sai 3 ou sai 6. Então esta probabilidade é exatamente igual à probabilidade de sair 3 mais a probabilidade de sair 6, através daquela terceira propriedade. E então depois o que é que isto dá? Ora, nós tínhamos visto aqui que a probabilidade de qualquer acontecimento elementar é exatamente 1/6. Ou seja, a cardinalidade do acontecimento elementar a dividir pela cardinalidade total. Então fica o quê? 1/6 mais 1/6, ou seja, 2/6. Mas isto é exatamente o quê? É exatamente a cardinalidade do nosso acontecimento composto a dividir pela cardinalidade total. E isto dá-nos a ideia fundamental, que é qual? Que é exatamente que a probabilidade de um acontecimento qualquer é exatamente a cardinalidade desse acontecimento a dividir pela cardinalidade total, ou seja, do espaço amostral. Que é a mesma coisa que dizer o quê? Que corresponde exatamente ao número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos em que o nosso acontecimento A ocorre, a dividir pelo quê? Pelo número de casos possíveis, que são exatamente todos os acontecimentos possíveis. É exatamente esta regra que liga as probabilidades a tudo aquilo que já aprendemos em combinatória. Porque basicamente nós reduzimos calcular probabilidades a quê? A contar elementos de conjuntos do espaço amostral e dos acontecimentos. E isso nós já sabemos por causa da combinatória. Nas probabilidades, as propriedades são mesmo das coisas importantíssimas de saber. Ora, por exemplo, vamos estudar aqui o complementar. Ou seja, temos aqui o nosso acontecimento A e depois o complementar é exatamente aquilo que ocupa tudo o resto. E então, qual é que é o facto especial disto exatamente? É exatamente a questão de que a união do A e o seu complementar é o conjunto inteiro e a interseção deles é o conjunto vazio. Ora,
Nós, a primeira coisa que reparamos logo então é que exatamente a probabilidade do conjunto inteiro vai ser exatamente a probabilidade do quê? De A união com o complementar de A. Por um lado, pela segunda regra, nós sabemos que a probabilidade do nosso espaço amostral é exatamente 1, é o todo. E depois, como A e A complementar são conjuntos disjuntos, nós podemos utilizar a terceira propriedade. E então, o que é que concluímos? Concluímos exatamente que a probabilidade do complementar é o quê? É igual à probabilidade do todo, ou seja, 1, menos a probabilidade do A. Isto, até olhando para este esquema, faz todo o sentido. Porquê? Porque o que é o A complementar? É exatamente A ao todo, fazemos o quê? Tiramos o A. E aí o que é que sobra? Sobra exatamente o A complementar. Esta propriedade, embora simples, também é das mais úteis. Isto porquê? Isto porque há muitos problemas em que dizem, por exemplo, a probabilidade de pelo menos qualquer coisa. Ou a probabilidade de não acontecer qualquer coisa. Ora, nestas situações, contar o tal pelo menos não sei quantos ou contar o tal não sei quantos dá muito mais trabalho. Enquanto se nós contarmos o complementar e depois tirarmos o complementar ao todo, fica muito mais fácil de contar. E por isso, este é mesmo dos principais truques. E agora fazemos a união. Ora, a união é exatamente esta área toda aqui branca. E então nós queremos fazer isso em função das probabilidades de A e B. E então como é que nós vamos construir a nossa união? Ora, nós primeiro podemos considerar a probabilidade de A e depois o que é que fazemos? Juntamos-lhe a probabilidade de B. Só que qual é que é o problema? Nós contamos esta parte aqui do meio, ou seja, a interseção de A e B, duas vezes. Uma quando contamos a probabilidade de A e duas quando contamos a probabilidade de B. E então o que é que nós fazemos? Ao somar a probabilidade de A à probabilidade de B, ainda temos de tirar esta probabilidade aqui do meio uma vez. E então qual é a conclusão? A conclusão é exatamente que a probabilidade da união de A e B é exatamente o quê? A probabilidade de A mais a probabilidade de B menos o quê? Menos a probabilidade da interseção, que é para não a contar duas vezes. E isto nós até podemos provar formalmente se quisermos. Falemos agora da diferença A exceto B, que também às vezes escreve A menos B. E então o que nos interessa é exatamente esta parte de A que não contém B. Ou seja, isto é exatamente a mesma coisa que dizer o quê? A exceto B é exatamente a interseção de A com o complementar de B. Ora, como é que calculamos esta probabilidade do A exceto o B? Ora, uma das maneiras que podíamos fazer era, ora, contamos esta probabilidade toda do A e depois fazemos o quê? Tiramos esta parte que inclui o B. Ou seja, da probabilidade de A, tiramos a probabilidade da interseção de A e B. Mas também há outra maneira de pensar, que é qual? Ora, podemos começar aqui com a união de A ou B e depois ficávamos o quê? O que é que era preciso tirar? Tirávamos exatamente a probabilidade toda de B. E com o que é que ficávamos? Ficávamos exatamente com o nosso A exceto B. Ou seja, a probabilidade de A exceto B tanto é a probabilidade de A menos probabilidade da interseção de A e B, mas também pode-se escrever como a união de A e B menos a probabilidade de B. É sempre pensar nesta imagem. Uma coisa engraçadíssima é que nós acabamos de ver por estas duas linhas o quê? Nós vemos exatamente aquela propriedade que vimos da união, em que vemos que a probabilidade da união de A e B é exatamente o quê? A probabilidade de A mais a probabilidade de B, se metermos aquilo para o outro lado, menos a probabilidade da interseção, o que eu acho engraçadíssimo. Depois temos a monotonia
em que vemos dois conjuntos em que A está contido em B. E aqui a resposta é óbvia, porque vemos o quê? A probabilidade deste conjunto mais pequeno vai ter de ser menor ou igual à probabilidade que está dentro do conjunto maior. E depois, com isto, podemos concluir coisas fantásticas. Por exemplo, com isto, nós podemos concluir que a probabilidade do conjunto nulo, ou seja, do acontecimento impossível, é zero. E isto porquê? Ora, o conjunto nulo, o acontecimento impossível, é simplesmente o complementar do acontecimento certo, ou seja, do nosso espaço amostral, do nosso universo. Então, a probabilidade do conjunto vazio vai ser exatamente igual a quê? A 1 menos a probabilidade do espaço amostral. E essa probabilidade, como é 1, o resultado dá 0. E depois também podemos dizer que a probabilidade de qualquer acontecimento A vai estar entre 0 e 1 inclusive. Ou seja, o contradomínio da função probabilidade vai estar sempre entre 0 e 1. Isto porquê? É exatamente utilizando a regra que acabámos de ver. Ora, qualquer acontecimento A vai ter de conter o conjunto vazio, vai ter de ser maior que o conjunto vazio, mas também vai ter de estar contido, ou seja, ser mais pequeno que o conjunto, que o espaço amostral. E então, o que é que nós concluímos? Concluímos que a probabilidade de qualquer acontecimento vai ter de estar entre a probabilidade do conjunto vazio e a probabilidade do espaço amostral. Ou seja, com as conclusões que já tiramos, a probabilidade de qualquer acontecimento vai necessariamente estar entre 0 e 1. Falemos agora de probabilidade condicionada. Basicamente, na probabilidade condicionada, nós temos este símbolo, que significa exatamente A sabendo que B. Ou seja, nós já sabemos que B aconteceu e nós queremos saber a probabilidade de A sabendo que B aconteceu. E ora, se B aconteceu, então o nosso mundo, o nosso universo já não vai ser E. Nós vamos esquecer isso. E o nosso mundo agora, já que B aconteceu, vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente B. O nosso novo mundo, o nosso novo universo, já não é E, mas sim B, porque sabemos que o B aconteceu de certeza. E assim a única coisa que temos é a interseção da A e B e o próprio B. E então como é que nós definimos a condicionada? É exatamente o quê? A probabilidade de o A acontecer, ou seja, neste mundo do B, é exatamente a probabilidade de A interseção com B, a dividir pelo quê? Pela probabilidade do universo inteiro. Neste caso, o universo passou a ser B, por isso ficamos com a probabilidade de B. Isto é a mesma coisa que dizer que a probabilidade da interseção de A e B é exatamente o quê? É exatamente a probabilidade de B acontecer e a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu. Com isto, conseguimos definir acontecimentos independentes. O que é que independentes significa? Ora, faz logo lembrar que a probabilidade de um não afeta a probabilidade do outro. Ou seja, um não tem nada a ver com o outro. Ou seja, a probabilidade de o A, sabendo que aconteceu o B, não muda nada. Ou seja, é a mesma a probabilidade de A. Por outro lado, se nós soubermos que A aconteceu, então a probabilidade de B não vai mudar, ou seja, vai simplesmente ser a mesma a probabilidade de B. Mas ora, se nós utilizarmos aquela definição que tínhamos visto há pouco da probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo é exatamente o quê? A probabilidade de acontecer A e a probabilidade de acontecer B sabendo que aconteceu A vai dar o quê? Se A e B forem independentes, então esta probabilidade de B sabendo que A acontece é simplesmente probabilidade de B. E qual é que é a conclusão então? A conclusão é que nos acontecimentos independentes o que é que acontece? A probabilidade da interseção
de A e B é simplesmente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E é exatamente esta propriedade que vai passar a ser a nossa nova definição de acontecimentos independentes, porque é aquela que é muito mais útil para resolver todo o género de problemas. Falemos agora de alguns factos importantes que nos vão dar uma ideia de como demonstrar as coisas rigorosamente. Ora, por exemplo, nós, sabendo que A e B são independentes, nós queremos provar que os seus complementares também são independentes. Ora, nós queremos sempre fazer duas coisas. Primeiro, o que é aquilo que sabemos? Ora, nós sabemos que A e B são independentes, ou então, usando a definição, a probabilidade da interseção de A e B é exatamente igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E o que é que nós queremos demonstrar? Nós queremos demonstrar que A e B são independentes. Ou seja, que a probabilidade de A complementar intersetado com B complementar é igual à probabilidade de A complementar vezes B complementar. E então temos de começar num lado e mostrar a igualdade até ao outro. Por onde é que vamos começar? Normalmente começamos sempre pelo lado mais complicado, que é para depois chegarmos ao lado mais fácil. Neste caso, o lado mais complicado é exatamente a probabilidade de A complementar vezes probabilidade de B complementar. Porque tem aqui mais probabilidades, mais vezes, mais complementares, não sei quantos. E então vamos tentar chegar ao outro lado. Ora, isto basicamente a demonstração faz-se por si. Ora, temos aqui complementares e então usamos a regra. Depois, aqui não parece que tenhamos assim grande coisa que fazer, por isso vamos utilizar a regra distributiva. E ficamos com isto. Ora, isto aqui agora faz-nos quase lembrar aquela probabilidade da união. Só que esta probabilidade de A vezes probabilidade de B está aqui a falhar-nos. Mas ora, é aqui que nos lembramos que nós temos o quê? Que A e B são independentes. Então nós podemos utilizar essa propriedade e transformar aquilo em probabilidade de A intersetado com B. E ora, aqui nós acabamos de criar exatamente o quê? A probabilidade da união. E então podemos substituir ali. E depois aqui, obviamente, está 1 menos qualquer coisa. Está-nos mesmo a pedir a probabilidade do complementar outra vez. E ora, temos um complementar e uma união. Isto está mesmo a pedir o quê? Leis de De Morgan. Ou seja, a união de A-B complementar vai ser exatamente o quê? A interseção de A complementar e B complementar. Ou seja, separa-se os complementares e depois troca-se o sinal. E ora, nós acabamos de provar que a probabilidade de A complementar vezes probabilidade de B complementar é a probabilidade de A complementar intersetado com B complementar. Ou seja, A complementar e B complementar são independentes, como queríamos. Depois agora, como é que nós vamos relacionar A sabendo que B e B sabendo que A? A ponte vai ser exatamente a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, a sua interseção. Ora, há duas maneiras de pensar nisto. É o quê? Ora, ou é a probabilidade de acontecer B e a probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu B, ou então é o quê? É a probabilidade de A vezes o quê? Vezes a probabilidade de B sabendo que aconteceu A. Ou então, se nós trocarmos isto, nós ficamos com o quê? Com a probabilidade de A sabendo que B é o quê? É igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B sabendo que A a dividir pela probabilidade de B. E é assim, se nós repararmos, esta parte aqui de cima é exatamente o quê? É exatamente a probabilidade da interseção de A e B. E aqui, de certo modo, teríamos a definição. Depois, como é que relacionamos então A sabendo que B e o complementar de A sabendo que B? Ora, agora o nosso mundo já não é o espaço amostral todo, mas é simplesmente B. E o que é que nós temos?
Nós temos aqui o A interceptado com B e o complementar de A interceptado com B. E o que é que nós vemos? Ora, a união dos dois é exatamente o nosso novo universo, ou seja, B, e a interseção deles é exatamente o conjunto vazio. E então nós podemos utilizar aquela terceira regra fundamental das probabilidades. E fazer o quê? Ora, nós vemos que a probabilidade de A sabendo que B mais a probabilidade do complementar de A sabendo que B é o quê? Utilizamos a definição e fica a probabilidade de A e B mais a probabilidade do complementar de A e B a dividir pela probabilidade de B. E depois o que é que nós vemos? Ora, a soma destas duas probabilidades de cima, como são dois conjuntos disjuntos e a sua união dá B, esta probabilidade vai ser igualzinha à probabilidade de B. Ou seja, vai dar 1. Então qual é que é a conclusão? A conclusão é que a probabilidade do complementar de A sabendo que B é exatamente 1 menos a probabilidade de A sabendo que B. Ou seja, de certo modo, quase que podemos dizer que a probabilidade de A sabendo que B e a probabilidade do complementar de A sabendo que B são probabilidades complementares. E depois temos uma regra bastante jeitosa que acontece quando nós estamos a calcular a probabilidade de qualquer coisa a dividir pela probabilidade de outra. Ora, se nós repararmos, isto seria o quê? Seria a cardinalidade de A a dividir pela cardinalidade do todo, a dividir pelo quê? Pela cardinalidade do B a dividir pela cardinalidade do todo. Mas então as cardinalidades dos todos cortam e ficamos simplesmente com a cardinalidade do A a dividir pela cardinalidade do B. Ou seja, quando nós estamos a dividir, ou a trabalhar com probabilidades ou a trabalhar com combinatória, ou seja, com quantidades, aí é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, quando nós estamos a calcular a probabilidade condicionada, em que nós fazemos a probabilidade da interseção de A e B a dividir pela probabilidade de B, nós poderíamos simplesmente fazer o quê? Poderíamos calcular a cardinalidade da interseção de A e B e depois dividir pela cardinalidade de B. E assim nós nem precisávamos de saber nunca a cardinalidade do nosso espaço amostral. E esta é a coisa fantástica. E agora falemos de uma coisa importantíssima que são as tabelas e diagramas, que quase sempre são extremamente úteis para resolver qualquer género de exercício de probabilidades. Ora, primeiro temos as tabelas de dupla entrada, que são utilizadas quando nós estamos a falar de duas categorias de interesse que são independentes. Por exemplo, imaginemos que estamos a estudar o pessoal que fala francês e que fala espanhol. Ora, o facto de um falar francês não tem nada a ver com o facto de ele falar espanhol e vice-versa. Ou seja, são coisas independentes. E então, como é que o construímos? Ora, exatamente de um lado temos uma das categorias, do outro lado temos a outra categoria e depois no meio fazemos as interseções. Por exemplo, aqui fazemos a interseção de A e B, A, B, a interseção de A e B, e para os outros exatamente a mesma coisa. Ora, e depois, se nós quiséssemos calcular probabilidades condicionadas, como é que fazíamos? Ora, nós íamos ver aqui as probabilidades das interseções e depois dividíamos pelas probabilidades totais. Vamos ver agora um exemplo. Ora, temos aqui 5 figuras. E quais é que são as nossas duas categorias? Ora, primeiro temos as categorias de cor amarela. Ou seja, ou é de cor amarela ou não é de cor amarela. E depois a segunda categoria é bolas. Ou são bolas ou não são bolas. E essas são as nossas duas categorias. E depois nós colocamos as probabilidades. Por exemplo, aqui é a probabilidade de termos uma bola que seja amarela, ou seja, 0,2. Aqui, por exemplo, é a probabilidade de termos uma coisa que não é bola, mas que seja amarela, 0,4, etc, etc.
E depois agora o que é que nós podemos tirar daqui? Ora, se nós somarmos estas probabilidades, o que é que nós vemos? Ora, nós vemos que a probabilidade de ser amarela e ser bola mais a probabilidade de ser amarela e não ser bola vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente a probabilidade de ser amarela, ou seja, dá esta probabilidade. Por outro lado, a probabilidade de não ser amarela e ser bola, mais a probabilidade de não ser amarela e não ser bola, vai ser exatamente igual ao quê? À probabilidade de A complementar, ou seja, a probabilidade de não ser amarela. Por outro lado, também podemos fazer as contas horizontalmente, em que isto dá-nos a probabilidade de B e em que isto dá-nos a probabilidade de B complementar. Por fim, se nós somarmos tudo, ora, à custa da probabilidade dos complementares, nós sabemos o quê? Que a probabilidade do A mais a probabilidade do A complementar vai ser exatamente 1. Por outro lado, a probabilidade do B mais a do B complementar vai ser também exatamente 1. E assim é que nós vemos se a tabela foi bem construída ou não. E quem fala em probabilidades também pode falar em quantidades. Por exemplo, aqui diz que temos uma bola amarela, temos duas não bolas amarelas, temos duas bolas não amarelas e temos 0 não bolas não amarelas. E depois, se tentarmos somar, o que é que acontece? Ora, se nós temos uma bola amarela e temos duas não bolas amarelas, então se nós somarmos, nós ficamos exatamente com o quê? Com o número de figuras amarelas, que neste caso são 3. Do mesmo modo, se fizermos isto, nós ficamos com o número de figuras que não são amarelas, que são 2. Depois, se somarmos aqui horizontalmente, ficamos com a quantidade de figuras que são bolas, que são 3. E depois, aqui em baixo, ficamos com a quantidade de figuras que não são bolas. Se somarmos tudo, nós ficamos exatamente com 5, que é a quantidade total de figuras. E depois, como é que fazemos para as probabilidades? É exatamente casos favoráveis sobre casos possíveis. Por exemplo, se nós quiséssemos ver a probabilidade de sair uma bola amarela. Olha, bola amarela. Temos uma bola amarela. Esses são os casos favoráveis. E quais é que são os casos possíveis? É o total, ou seja, 5. Ou seja, a probabilidade de sair bola amarela é 1/5. Ou, por exemplo, se agora quisermos a probabilidade de sair uma figura amarela. Ora, a figura amarela está aqui em baixo, são 3 casos favoráveis, e casos possíveis é o todo, que é 5. Ou seja, a probabilidade de sair figura amarela é 3/5. E isto, para a probabilidade condicional, é ainda mais espetacular. Porque qual é que é a diferença? Ora, o nosso mundo, o nosso universo, já não vai ser 5. Ora, vamos imaginar que nós queremos saber a probabilidade de termos uma bola sabendo que ela é amarela. Ou seja, nós sabemos que ela é amarela. Ou seja, o nosso mundo agora é o mundo das figuras amarelas. Por isso, os casos possíveis vai ser exatamente o quê? Não vai ser 5, mas vai ser 3. Porque nós vivemos agora no mundo das figuras amarelas. E depois, qual é que é a probabilidade de ser bola? Vamos aqui ver. Ora, é exatamente 1. Por isso, a probabilidade de sair bola sabendo que é amarela é exatamente 1 a dividir por 3. 1, que é os casos favoráveis, A interseção com B, a dividir pelo quê? Pelos casos possíveis, que neste caso já não é a cardinalidade do conjunto todo, mas é a cardinalidade do nosso novo mundo, que é exatamente o mundo das figuras amarelas. Depois temos os diagramas de árvore, em que utilizamos quando nós temos um género de uma sequência de ações, em que o quê? Em que aquilo que acontece da segunda vez vai depender daquilo que acontecer da primeira vez. Ou seja, por exemplo, se nós tivermos aqui as nossas infames 5 bolas e nós quisermos fazer o quê? Primeiro tiramos uma bola daquilo e ficamos com ela
e dali sobram 4. E depois dessas 4 tiramos outra. E queremos ver quais é que são as maneiras de fazer isso. Ora, o que é que nós vemos? Nós vemos que se da primeira vez nós tirarmos uma bola amarela, depois da segunda vez o que é que acontece? Restam 3 bolas brancas e uma amarela. Mas se nós da primeira vez tirarmos uma branca, da segunda vez que formos lá tirar, nós vamos tirar de um saco com 2 bolas amarelas e 2 bolas brancas. Ou seja, dependendo daquilo que acontecer da primeira vez, as probabilidades daquilo que acontece na segunda mudam. E por isso nós temos de considerar todos os caminhos individualmente. E é para isso que serve o diagrama de árvore. E ora, nós temos aqui o tal caso. E então começamos o quê? Ora, da primeira vez em que nós tentarmos tirar uma bola, o que é que vai acontecer? Ou vai-nos sair bola amarela, que vamos dizer a probabilidade de A1, ou seja, a probabilidade de sair bola amarela da primeira vez é 2/5. Enquanto que a probabilidade de sair B é exatamente 3/5. Estamos sempre a fazer casos favoráveis sobre casos possíveis. E depois, ora, vamos imaginar aqui em cima que da primeira vez tiramos bola amarela. O que é que acontece? Ora, se tirarmos bola amarela, restam-nos 3 bolas brancas e uma bola amarela. E aqui continua a haver 2 possibilidades. Ou tiramos bola amarela outra vez, ou seja, a probabilidade de da segunda vez sair bola amarela, sabendo que da primeira vez já tiramos bola amarela, é 1/4. Porquê? Porque agora nós temos 4 bolas, 3 delas brancas, uma delas amarelas. Ou então, se não escolhermos amarela, vamos escolher branca. E a probabilidade de escolhermos uma branca na segunda vez, sabendo que da primeira vez escolhemos amarela, vai ser 3/4. Ou então voltamos à outra situação. E se da primeira vez escolhemos uma bola branca? O que é que acontece agora? Ora, nós restamos o quê? 4 bolas em que o quê? Em que 2 delas são amarelas e 2 delas são brancas. Então, ou da segunda vez escolhemos bola amarela, sabendo que da primeira escolhemos bola branca, e essa probabilidade vai ser exatamente 2/4. Ou então o quê? Sabendo que da primeira vez escolhemos bola branca, sai-nos exatamente da segunda vez uma bola branca. E essa probabilidade também é o quê? É 2/4. E depois, a partir disto, nós podemos utilizar aquela definição de probabilidade condicionada para calcular exatamente a probabilidade da interseção. Porquê? Porque nós sabemos qual é que é a probabilidade de A1, que é 2/5, e também sabemos a probabilidade de A2 sabendo que A1 acontece. Ou seja, qual é que é a probabilidade de A1 e A2 acontecerem ao mesmo tempo? Ora, o que é preciso acontecer? Ora, é preciso que aconteça a probabilidade de A1, ou seja, que A1 aconteça e o quê? E que A2 aconteça sabendo que A1 aconteceu. Ou seja, multiplicamos as probabilidades. Ou seja, fica 2/5 vezes 2/4 que dá 2/20. Do mesmo modo, qual é que é a probabilidade de sair amarela da primeira vez e sair branca da segunda vez? Ora, para isso acontecer, da primeira vez temos de calhar amarela e depois da segunda vez temos de calhar branca, sabendo que na primeira vez calhou amarela. E então, multiplicando essas 2 probabilidades, nós vemos que 2/5 vezes 3/4 dá exatamente 6/20. E fazemos a mesma coisa para os outros restantes. Ou seja, calculamos as interseções a partir do quê? A partir das probabilidades condicionadas. E então o que é que nós vemos? Ora, nós, ao tentarmos somar estas coisas, estas probabilidades, 2/5 mais 3/5, vemos o quê? Dá 1. Isto é porquê? Porque da primeira vez, sair bola amarela ou sair bola branca são
acontecimentos complementares. Se um não acontecer, o outro obrigatoriamente vai ter de acontecer. E por isso é que, pela aquela propriedade dos complementares, a soma vai dar 1. Por outro lado, nós vemos que ao somar estas duas probabilidades condicionais, ou somando aquelas duas de baixo, também vai dar 1. E porquê? Exatamente por causa daquele truque que nós vimos há pouco das probabilidades condicionadas com os complementares. E por fim, nós vemos que a soma destas probabilidades todas no fim é exatamente também igual a 1. Porquê? Porque aqui nós estamos a excluir exatamente todas as possibilidades. E essas, como são disjuntas, a soma delas vai dar exatamente a nossa probabilidade total. E por falar em probabilidade total, esse teorema é extremamente simples. Ora, nós temos aqui um acontecimento A e depois, ao nosso espaço amostral, nós escurtachamos-lo todo de modo a que nós tenhamos estes acontecimentos B1, B2, B3, B4, etc, etc, que a sua união dá o espaço amostral todo e a sua interseção é sempre o conjunto nulo, o conjunto vazio. E então o que é que nós vemos? A primeira coisa que nós vemos é que ao intersetar o A com o B1, ao intersetar o A com o B2, ao intersetar o A com o B3, ao intersetar o A com o B4, etc, etc, e fazendo a união dessas intersecções, nós ficamos exatamente com A. Ou seja, todas essas interseções são conjuntos disjuntos que, todos unidos, dá A. E então nós podemos utilizar aquelas regras fundamentais, a terceira regra em particular, para dizer o quê? Que a probabilidade de A vai ser simplesmente igual a quê? A somar aquela probabilidade de A e B1, mais a probabilidade de A e B2, mais a probabilidade de A e B3, etc, etc. Mas ora, podemos utilizar a probabilidade condicionada, porque acontecer a probabilidade de interseção de A e B1 é exatamente a mesma coisa que o quê? Que acontecer B1 e depois acontecer A sabendo que aconteceu B1. Mais tananana, até o quê? Até à probabilidade da interseção de A e B5, que é o quê? Que é a probabilidade de B5 vezes o quê? A probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu B5. E com isto temos o teorema da probabilidade total. Regra geral é o quê? A probabilidade de A vai ser exatamente o quê? A soma da probabilidade daquelas fatias todas vezes o quê? Vezes a probabilidade do A acontecer, sabendo que essas fatias acontecem. E somando isto tudo como vimos, dá-nos exatamente a probabilidade de A. E então, gostaste da explicação? Tens mais alguma questão? Coloca nos comentários. E se quiseres ficar a par de todos os vídeos logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!